Talvez você já ouviu falar de um homem chamado Cristiano Ronaldo. Se você gosta de futebol, você já ouviu sobre ele. Se você não gosta de futebol, talvez você já viu ele numa propaganda de shampoo. Então, às vezes, ele aparece aí também. E um dia, quem é Cristiano Ronaldo? Um dos melhores jogadores de futebol da história. E um dia perguntaram para ele, ele ganhou prêmios, né, de melhor jogador do mundo, várias vezes consecutivas. E perguntaram para ele, Cristiano, você já imaginou que um dia você seria o melhor jogador de futebol do mundo? Ele falou, eu imaginei sim. Ele falou, na minha mente eu sou o melhor, ele falou. Em outra ocasião perguntaram para ele, Cristiano, quem é o melhor jogador de todos os tempos? Ele falou, eu. Simples assim, não é? Futebol pode, na mente de alguns homens, pode subir para a cabeça. Se é que você me entende, amém? Amém, o Cristiano ganhou o melhor do mundo. Ontem tivemos o futebol de homens da conferência Jogo Aberto, amém? Sei que nem todos lá talvez tenham a capacidade do Cristiano para jogar. Mas acho que sobe para a cabeça de alguns também, amém? Por fazer alguns gols lá, não é? Você acaba se sentindo talvez o melhor de todos os tempos. Não que isso seja verdade, necessariamente. Mas eu fiquei pensando, nossa, por que o futebol ele mexe tanto com o emocional do homem, não é? Se você para analisar friamente, futebol é uma coisa ridícula. São 22 homens em campo, no futebol de campo profissional, correndo atrás de uma bola. Qual o sentido disso? Uma bola cheia de ar e você tem que acertar no meio de umas traves. E se você faz isso, você é o melhor. E se você faz isso várias vezes, vão te chamar de melhor do mundo. Mas qual o sentido? Eu não sei, mas eu adoro futebol. Então ontem a gente se divertiu muito. A gente assistiu junto com os homens a conferência Jogo Aberto. E jogamos futebol. Então a gente estava numa quadra. Então foi muito divertido. Como a Bíblia fala, como é bom estarmos juntos como irmãos. Ainda jogando futebol. Mas muito mais aqui como igreja, adorando a Deus, cantando a Deus e aprendendo da palavra de Deus agora. E assim, nós temos algumas boas surpresas no futebol, não é? Me surpreendeu ver alguns irmãos, como o Antônio, o melhor goleiro do Brasil, amém? Alguns realmente surpreendem, né? O Antônio, nossa, um goleiro excepcional. E me surpreendeu pessoalmente também ter feito um gol ontem. Pela misericórdia de Deus. Nem eu acreditava que isso seria possível. Mas Deus e o passe do Ataíde me ajudaram. Obrigado, meu irmão. E eu queria dedicar esse gol. Não tinha TV lá para fazer uma dedicatória, né? Mas aqui em frente à igreja eu queria dedicar esse gol à minha esposa, a Bia. Queria ganhar alguns pontos aqui, amém? Mas Bia, foi para você esse gol. E claro, na verdade eu queria, agradecer o coração da Bia e de todas as irmãs que se dedicaram, se esforçaram, Maria José, Amanda, e todas as irmãs, claro, Malu, Carol lá do Rio, que organizaram essa conferência incrível. De todo o coração, em nome de todos os homens, em nome de toda a igreja, eu queria agradecer a cada uma de vocês que se dedicaram. Mas é interessante, né? Agora, falando um pouco mais profundamente, eu começo a pensar com esse tipo de situação, né? Sim, alguns ficaram à flor da pele ontem por fazer alguns gols. Como eu falei aqui, Cristiano Ronaldo se achando só porque ele acerta a bola ali. Mas a gente pode pensar de uma forma mais profunda, não é? No mundo, se a gente para analisar bem, muitas pessoas, elas buscam em coisas vazias algo para se destacar. Elas querem se destacar, elas querem estar acima da média, elas querem ser notadas, mas muitas vezes elas buscam esse destaque
em coisas vazias. Agora, como discípulos, nós queremos buscar em coisas espirituais como destacar o nome de Deus. Amém? Então hoje, vamos partir dessa frase do Cristiano de ser o melhor do mundo, entender que esse não é o nosso papel como discípulos. Não queremos ser os melhores do mundo, queremos ser melhores para o mundo. E esse é o nosso tema de hoje, melhores para o mundo. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Pai, buscando ter um coração humilde diante das Escrituras. Pai, sabemos que na nossa natureza podemos lutar com orgulho, podemos lutar, Pai, com egoísmo, podemos querer ser notados, mas, Pai, que possamos essa manhã mudar cada uma dessas perspectivas, e ter uma perspectiva espiritual. Queremos sim ser notados, mas pelo Senhor, como homens e mulheres humildes, que dobram os joelhos diante da sua palavra, que tomam decisões para honrar o seu nome, e o seu nome somente. Se tem algo que queremos aqui, Pai, é que o Senhor seja conhecido, o Senhor seja notado, e o Senhor tenha toda a glória que cabe somente a Ti, Pai. Obrigado por estarmos aqui essa manhã, e tudo que oramos em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Vamos abrir em Eclesiastes 9:11. Vamos entender por que essa busca de se destacar em algo pode ser uma busca vazia muitas vezes. Eclesiastes 9:11. Aqui fala: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Aqui a Bíblia fala algo interessante. Você pode até se destacar em algo, em relação à média das pessoas. Você pode até ser veloz, você pode até ser forte ou sábio, mas isso não é uma garantia da vitória. Por quê? Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Aqui é o que muitos acreditam Salomão fala na sua sabedoria, o escritor de Eclesiastes. O que é sorte? Muitas vezes a gente olha os esportes e a gente pensa, nossa, aqui, por sorte ele ganhou, por um detalhe, por algo do acaso que aconteceu. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ter certeza de algo, que a sorte são eventos cuidadosamente planejados por Deus. Não existe sorte, existe um Deus que é soberano, existe um Deus que está no controle, e existe um Deus que ainda está disposto a ferir nosso orgulho, porque Ele nos ama. E não adianta buscar se destacar, buscar ser o melhor, se isso não traz algo de espiritual. Se não existe um propósito de glorificar o nome de Deus. É o que nós vimos na conferência ontem. Me impactou o nosso querido irmão Michael Kushner, que é o administrador do movimento. E ele falou algo que me impactou muito. Algo que eu busquei por muitos anos na minha vida, que é o sucesso. Sucesso profissional, sucesso em relacionamentos, como o Renato e Maria compartilharam também. Mas buscar o sucesso. Mas quando abrimos a Bíblia, nós podemos ter essa percepção que o Michael nos ensinou. Que sucesso para o mundo é muito diferente de sucesso para Deus. Então podemos ainda falhar em coisas do mundo, mas temos sucesso com Deus, amém? E realmente, quando olhamos para o mundo, as pessoas têm um olhar muito a curto prazo. E elas ficam admiradas com essas coisas, né? Como Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo. Ou o homem mais rápido do mundo. Temos aí Bolt, não é? Que ganhou várias Olimpíadas também. Ou o homem mais forte do mundo. O homem mais feio do mundo, não sei. Não importa o que seja. Alguém quer se destacar em algo, não é? Entrar talvez no Guinness Book, quebrar algum recorde. Mas vai chegar um dia
em que cada recorde, cada destaque vai ser superado. Como diz o ditado, os recordes servem para serem batidos. Não é? É o que a Bíblia fala, ainda nesses princípios que podemos ver. Alguns anos atrás, na Olimpíada do Rio, em 2016, um recorde mundial foi batido. Michael Johnson, talvez alguns de vocês já ouviram falar, foi um atleta, né, ele praticava o atletismo, ele corria os 200 metros, 400 metros rasos. E por muitos anos ele deteve o recorde mundial nessa modalidade. E quando perguntaram para ele, assim que ele venceu e bateu o recorde, perguntaram, nossa, qual que é o seu maior sonho agora? Ele respondeu, eu queria estar na plateia me vendo bater o recorde mundial. E nós vemos um princípio da Bíblia, que quando alguém se exalta, Deus humilha. Ainda nos esportes você vê isso. Então, em 2016, um atleta chamado Wade Van Niekerk, da África do Sul, ele bateu o recorde, que muitos consideravam imbatível, do Michael Johnson. E é interessante porque o Michael Johnson, ele estava narrando essa competição. Ele era um dos comentaristas, na realidade. E durante a transmissão dessa prova, ele ficou emudecido por ver o próprio recorde ser batido. Deus humilha aqueles que se exaltam. Não adianta querermos nos destacar simplesmente em aspectos mundanos, em coisas relacionadas a outras pessoas simplesmente. Se um dia, ainda Deus pode tirar isso da gente. Queremos nos destacar sim como discípulos, mas em valores eternos, que ninguém vai tirar da gente. Esse tem que ser o nosso destaque. Porque vai chegar um dia que mesmo esses grandes feitos, eles vão ser superados e não vão valer de nada mais. Por isso, queremos ser melhores para o mundo. Então, muitos ficam admirados em ver esses super atletas, pessoas que atingem recordes, mas quem são as pessoas que ficam admiradas? Em ver o homem mais paciente do mundo, por exemplo. Muitos falam do mais forte, do mais veloz, do mais capaz, mas e o mais paciente? A Bíblia traz esse recorde, foi de Moisés. Não precisa ir lá, mas em Números 12, 3 fala, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imagina ter esse recorde, que incrível, não é? Isso está registrado aqui na palavra de Deus, para que nós possamos nos inspirar a ter esses valores espirituais. Ou o homem mais sábio do mundo, não precisa ir lá, mas em 1 Reis 10, 23 fala, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Olha isso, sabedoria é um valor bom para que nós possamos buscar. Ou então, não precisa ir lá também, 2 Reis 18, 5, fala, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois, o homem que mais confiou em Deus. Ou 2 Reis 23, 25, nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, e de todas as suas forças. Aqui fala de Josias, o homem que se voltou para Deus de todo o coração. E ninguém se voltou para Deus como ele. E a pergunta é, nos dias de hoje, no mundo hoje em que nós vivemos, quem são as pessoas que ficam admiradas com esses valores, com esses recordes? A resposta é bem simples, Jesus. Em Mateus 8, versículo 5, vamos lá. Estão comigo, igreja? Vamos lá? Estamos vendo aqui o Guinness Book espiritual. Possamos ficar animados, né? Mateus 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai,
E a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso. E ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Imagina isso! Jesus ficou admirado, porque esse era o homem de maior fé em toda Israel. Ele ficou admirado. Ele ficou admirado pela fé desse centurião. E essa fé provinha de alguns entendimentos que ele tinha. Ele entendia que ele não merecia nada. Ele fala para Jesus, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Mas fala uma palavra. Ele entendia, ele era humilde. Ele entendia a autoridade. Ele como centurião, né, responsável por uma centúria de soldados, ele entendia, eu falo vai e ele vai, vem e ele vem, faz e ele faz. E ele fala para Jesus, fala uma palavra, já é o bastante para mim, eu sei que o meu servo vai ser curado. Ele entendia a autoridade de Jesus, que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Ele entendia a dor do outro. Ele olhou para o servo dele, era um escravo, alguém que aos olhos da sociedade não tinha valor, mas ele entendia o valor desse servo aos olhos de Deus. Ele sentiu a dor do servo, e por isso ele foi buscar Jesus, e Jesus ficou admirado com a fé dele. Não é? Se tem algo que deixa Deus admirado, é a nossa fé diante dele. E talvez podemos pensar, mas eu hoje não me vejo como o homem mais paciente, eu não me vejo como a pessoa mais sábia, hoje eu não me considero o que mais confia em Deus, e nem o com mais fé. O que eu faço agora? Porque podemos olhar para esses exemplos e nos sentir muito distantes deles, não é? Vamos ao nosso primeiro ponto. Queremos ser os melhores para o mundo, não é? Então, primeiro ponto de hoje, seja a melhor versão de você mesmo. 1 Samuel 30. Primeira Samuel 30. Só um pouco de contexto. Aqui nós vamos ler um relato da história de Davi, 1 Samuel 30. Davi passava por um tempo muito difícil na vida dele. Ouvimos, claro, sobre as grandes histórias de Davi, os grandes feitos, o grande coração que ele tinha, mas ele passou por tempos difíceis espiritualmente. E esse foi um deles. Davi tinha sido expulso de Israel, porque Saul, o rei, o pai na fé dele, queria matá-lo. Imagina ser expulso do seu país. Foi o que aconteceu com Davi. E não só isso, ele vai morar com os filisteus, que eram os inimigos. Lembra Golias? Ele tinha matado Golias. E ele se sente tão humilhado, tão frustrado aqui, que ele decide viver com os inimigos. Ele não estava bem espiritualmente. Ele estava frustrado por dentro. Quantas vezes nos sentimos frustrados? E pensamos em loucuras como essa. E mais, ele queria lutar ao lado dos filisteus agora, contra os israelitas. E nem os filisteus aceitaram ele. Os filisteus olharam e falaram, não, você não vai com a gente, porque você pode se virar contra a gente no meio da guerra. Então você não vai. E ele volta frustrado. Nem o que sobrou do mundo para ele conseguiu obter. Você já se sentiu assim, buscando os restos do mundo, como filho pródigo, buscando ainda o alimento dos porcos, e nem isso consegui te suprir? Assim estava Davi agora. E a situação fica ainda pior. 1 Samuel 30, versículo 1, fala, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, que é onde eles viviam, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag,
Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Uau! Versículo 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, as que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Que escritura incrível, irmãos. Nós vemos aqui Davi passando por um dos tempos mais difíceis da vida dele. Ele não estava bem espiritualmente. Ele queria lutar contra o povo de Deus ainda, contra os irmãos dele. E ele, quando impedido, ele volta para a cidade dele em Ziclag, e ele descobre que os amalequitas tinham destruído a cidade. A cidade estava em chamas. As mulheres de Davi, as esposas dele, tinham sido levadas. E todas as mulheres também, que tinham ficado para trás. E pensa isso, ainda os soldados, eles ficaram tão amargurados com Davi, que eles queriam matar Davi. Queriam apedrejar Davi vivo. Você se imagina nessa situação? Aqui fala que ele ficou angustiado. Ele estava talvez no que muitos considerariam o fundo do poço. E o que ele fez? Ainda que não eram os melhores tempos dele, quando como ele matou Golias, Davi buscou forças em Deus. Ele se levantou, ele orou a Deus. Quando tudo estava dando errado, quando ele estava frustrado, quando ele estava mal, e ele não se importou como ele estava naquele momento. Ele buscou ser a melhor versão dele mesmo, naquele instante. Isso, se você pensar, é algo que sempre podemos fazer. Não importa quão longe de Deus você se considera hoje. Não importa que você se sinta mal espiritualmente. Não importa, você hoje pode decidir ser a melhor versão de você mesmo. E podemos sim olhar para grandes homens de Deus na Bíblia, e eles estão lá para nos inspirar, mas podemos ainda nos sentir indignos, nos sentir distantes deles, mas não importa, você tem que ser o melhor de você hoje. Bom, eu tenho compartilhado um pouco aqui sobre o jiu-jitsu, e quantas lições espirituais eu tenho aprendido, quantos machucados também, não é? Em um mês só. Mas algo interessante que me marcou, foi algo que meu professor compartilhou. Ele compartilhou que quando ele estava fazendo 3 meses de aula, quando ele estava fazendo 3 meses de aula, ele era um faixa branca ainda, hoje ele é um faixa preta, ele faz jiu-jitsu por 12 anos já, mas quando ele fazia 3 meses, ele apanhava tanto, que ele falou um dia para o professor dele, ele falou, olha, não é para mim, eu estou vindo aqui 3 meses já, eu não estou melhorando, eu vou desistir de fazer. E o professor só olhou para ele e falou, cala a boca e continua treinando. Só falou isso e foi o que ele fez. Ele fez isso. E hoje é muito inspirador olhar para ele e ouvir ele dizer o seguinte, eu hoje ainda me considero um faixa branca, mas um faixa branca que nunca desistiu. Se um dia você quer chegar aqui, você tem que ser um faixa branca que nunca vai desistir. E isso que nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, família. Se você simplesmente persevera e não desiste, espiritualmente falando, não importa onde você está, se você só não desiste, você é capaz de chegar muito mais longe de onde você imagina. Muito mais longe. Olha isso em 2 Coríntios 3. Vamos lá comigo. Segunda Coríntios 3. Versículo 18 fala, e todos nós, aqui não diz alguns de nós, às vezes pensamos assim, né, isso vale para todos menos para mim.
Porque, naturalmente, a nossa tendência é ter uma autoestima baixa sobre nós mesmos. É olhar para nós mesmos como menos. Mas a razão de estarmos aqui é para entender como Deus nos enxerga. E aqui fala, todos nós, amém? Que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa escritura diz que se você é um discípulo, e se você simplesmente está perseverando hoje, se você simplesmente está na batalha, se você tomou hoje a decisão de não desistir, você está sendo transformado. Você não é mais o mesmo de ontem. Então, se for para se comparar com alguém, se compara com você mesmo, ontem. Esse tem que ser o seu alvo hoje, ser melhor do que ontem. Ter um tempo com Deus melhor do que ontem. Ter o seu evangelismo melhor do que ontem. Ser mais paciente do que ontem. Ter mais sabedoria do que ontem. Ter mais coração do que ontem. Esse é o alvo. E se você tem esse alvo, as coisas não ficam tão mais difíceis, não é? Quanto parece. E você entende que essa transformação, ela vem de Deus. Quando você persevera. Então o alvo para nós aqui é perseverar. Alguns se frustram, como Davi estava inicialmente, mas desistem. Ou ainda continuam fazendo, mas desistem no seu coração. Outros se frustram, e como Davi, eles se fortalecem ainda mais em Deus. E esses somos nós, irmãos. Aqui tem muitos exemplos. E eu penso principalmente nos remanescentes da igreja. Quando eu olho para esses discípulos, como Renato e Maria José, com 27 anos na fé. Uau! Como ele falou no último domingo, eu sou só um jovem cristão, é verdade. Ainda que eu vou fazer 8 anos junto com a Bia, em dezembro. Mas quando eu olho para Renato e Maria José com 27 anos, de perseverança na batalha, sem nunca terem desistido, isso me faz olhar para eles e querer perseverar, mas a chave não está em olhar para os 27 anos. A chave está em olhar para hoje e perseverar hoje, dia após dia. E sem dúvida é o que eles têm feito. É o que muitos outros remanescentes têm feito. E por isso eles são um exemplo, uma inspiração para nós hoje, que somos jovens na fé. Então o alvo é esse, é nunca desistir. E dessa forma, nós já estamos na frente. Muito mais do que imaginamos até. Então, primeiro ponto, seja a melhor versão de você mesmo. Segundo ponto de hoje, e último ponto, seja a melhor versão de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Primeira Coríntios 11, 1. Aqui fala, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui Paulo nos chama a ter uma ambição grande nas nossas vidas, a sermos imitadores de Cristo, imitando os exemplos que nós podemos ver aqui na igreja. Cada um de nós tem uma fortaleza e uma qualidade que quando você olha, reflete Cristo, não é? E Paulo chamou a igreja naquele tempo a imitar ele, enquanto ele imitava Cristo. Qual é o nosso alvo? Imitar uns aos outros, para ser mais como Jesus. Mas o problema é que muitas vezes, quando a gente pensa em imitações, a gente chega à conclusão que elas nem sempre são bem vistas hoje em dia, não é? Então, eu lembro um dia quando eu era pequeno, e pedi uma bola de futebol para o meu pai. Eu queria muito uma bola, eu queria ser jogador, esse era o meu sonho. Eu pedi uma bola, e ele me trouxe uma bola, e eu olhei, nossa, é uma bola da Topper. Mas quando eu olhei com mais calma, estava escrito Topper, separado. E ela durou uns dias só, não durou muito tempo, e por isso, obrigado pai, eu não fui um jogador profissional, mas eu tenho a honra de poder pregar a palavra de Deus aqui, amém? Quem aqui nunca teve um celular Xing Ling, não é? É muito famoso há alguns anos atrás.
também não durava muito tempo, amém? Travava. Mas, talvez por isso, nós ficamos com o pé atrás, quando pensamos em imitações, não é? E sem dúvida, nunca vamos ser como Jesus. Sempre vamos ser um xing-ling de Jesus. Mas queremos ser o melhor xing-ling, amém? Esse é o nosso alvo, família. Sermos o mais parecido possível com Jesus. E mais uma vez, quando eu olho para irmãs na igreja, eu vejo exemplos para imitar. Eu vejo muitos exemplos e características de Jesus. Quando eu vejo a nossa irmã Cleibe, que está aí virtualmente, com o seu José. Então estamos orando aí pelo seu José, poder sair do quadro que ele está, poder estudar a Bíblia, se batizar. Estamos com você, Cleibe. Mas aí eu vejo um exemplo de perseverança. Como o de Jesus. Uma mulher que tem quase 30 anos na fé, ou mais, e tem perseverado, ainda por coisas difíceis que ela tem passado. É um exemplo de Jesus. Quando eu vejo, por exemplo, a Nildo aqui na frente, eu vejo um fogo que eu quero imitar. Uma convicção, uma paixão pelas Escrituras. No evangelismo dele, imagina isso. Muitos e muitos anos na fé. E ver um fogo aqui na frente. Um homem que tem sido usado por Deus para salvar. Não é? Isso inspira. Quando eu vejo meus pais, eu vejo um exemplo de servidão. Quando eu tiver a idade deles, eu quero ter a servidão que eles têm pelo reino. Sério, mesmo com o trabalho duro que eles têm, né, nos trabalhos deles, eles servem o reino de todo o coração. Minha avó que está aí virtualmente, eu quero ter a humildade dela, de chegar a quase 80 anos, e ser humilde às Escrituras. Então nós podemos olhar para isso, e nos maravilhar para sermos mais como Jesus. Esse é o nosso alvo. Em Filipenses 4:9. Olha o que fala. Filipenses. Essa é uma escritura incrível sobre imitação, que eu nunca tinha reparado. Eu sempre pensava na escritura anterior, já é bem desafiadora, mas essa aqui, para mim, é ainda mais. Filipenses 4:9 fala, olha o que Paulo fala aqui, que ousado ele é. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo fala para imitarem tudo o que ouviram, aprenderam, viram e receberam dele. Ele é bem específico aqui. Imita tudo o que for possível. E esse é o coração que nós queremos ter, um coração de aprender. Porque quando achamos que já sabemos tudo, aí é que não vamos aprender mais. Então, eu queria dar um desafio para cada um de nós aqui. Olha para uma característica de Cristo e um dos discípulos da igreja. Talvez você está estudando a Bíblia, talvez você já é um discípulo, um jovem discípulo, talvez você já tenha anos na fé, não importa. Isso continua valendo para todos nós. Olha para uma característica de Cristo e imita essa característica. Para você ser mais como Jesus. Esse é o alvo. Não é imitar o pecado dos outros. Por favor, não imita o pecado, mas imita o que você vê que lembra Cristo. Esse é o nosso alvo, família. E nós temos que nos sentir desafiados por isso. Entende? Porque se não estamos imitando, estamos sendo nós mesmos, não é assim? E muitos pensam assim, não, eu não vou imitar ninguém, eu vou ser eu mesmo. Eu vou ser uma pessoa autêntica. Não é? Mas se faz essa pergunta hoje, do jeito que você é, se todos na igreja fossem exatamente como você, como seria a igreja? Se todo mundo na igreja fosse tão comprometida com os horários como você, que horas começaria o culto? Se todo mundo na igreja fosse tão evangelístico quanto você, quantas pessoas seriam salvas esse ano? Se todo mundo na igreja tivesse tanta convicção nas ofertas como você, quantas missões seriam enviadas?
A gente tem que se fazer essas perguntas. E tomar decisões em cada uma dessas áreas, para sermos mais como Jesus, amém? E sim, ninguém é perfeito. Mas para terminar, em Mateus 5,48, Jesus nos inspira ainda com isso. Mateus 5,48, amém? Aqui fala, portanto, sejam perfeitos. Mateus 6,48. Sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Sem dúvida, nunca seremos perfeitos. Mas esse é o nosso alvo. É ser mais como Jesus. E quando a gente foca nesse alvo, nós estamos mirando a perfeição. E sim, é o que nós estamos fazendo agora como discípulos. Não queremos dar desculpas, não queremos viver uma vida medíocre, não queremos continuar vivendo escravos dos nossos pecados. E a primeira e maior decisão que você, estudando a Bíblia, pode tomar é de se arrepender dos seus pecados, ser um discípulo de Jesus e ser batizado. Então, hoje nós vimos aqui 6 milagres incríveis que aconteceram essa semana. 6 pessoas que foram acrescentadas ao reino de Deus essa semana. Nós vimos Érica, que foi batizada no último domingo. E me inspirou o exemplo da Érica. Ela queria ser salva. Era 10 da noite, já estava dormindo, já estava morrendo de sono. E a Bíblia me falou, vai ter um batismo. Incrível, esse coração, essa urgência de querer estar bem com Deus. Domingo 10 da noite, o que você está fazendo? Assistindo Fantástico? A Érica estava sendo batizada. Tauíra, ela veio de Recife para cá. Ficou aqui vários dias para terminar de estudar a Bíblia. Tomou a decisão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ela tem um plano de terminar a faculdade, se mudar para São Paulo, só por causa do reino, e por isso nessa quarta, ela foi batizada, amém? Temos aqui a Giovana, que é um exemplo de alguém que perseverou. Se você simplesmente está estudando a Bíblia, e pensou em desistir, olha o exemplo da Giovana, desde janeiro, mas ela não desistiu, e por isso ela está aqui agora, sendo transformada também, amém? E sem falar desses 3 homens incríveis, Tiago, Wilson e William, que foi restaurado hoje. Esses tomaram a decisão de ser melhores para o mundo, sendo melhores para Deus. Em conclusão, irmãos, nós que queremos ser melhores para o mundo, queremos fazer uma diferença nesse mundo, queremos ver esse mundo evangelizado, precisamos ter 2 alvos somente. Número 1, ser a melhor versão de você mesmo hoje. E é uma decisão que está ao alcance de cada um de nós aqui. E número 2, sermos a melhor imitação, a melhor versão de Jesus que podemos ser. E para Deus seja a glória, amém.